Mas assim, a gente está questionando o Flamengo, se o Flamengo deveria investir esse valor no Maicon, e também fica a pergunta, o Corinthians deveria cobrir essa proposta do Flamengo? Se cobrir, como é que fica, por exemplo, a situação de jogadores como o Matias Rojas, que está entrando aí contra o Corinthians, está querendo reivindicar valores? Primeiro que eu acho que não vai fazer isso, mas se por acaso a nova diretoria fizer uma tentativa para competir, é para jogar a toalha, né? Porque não, é completamente contraditório ao discurso inicial, à preocupação, às últimas entrevistas do presidente do Corinthians, dizendo que efetivamente a situação é muito delicada, que ele já tem conhecimento de algumas informações sobre o trabalho da auditoria. A dívida já passou de 2 bilhões, segundo ele. E pelas informações que ele tem dado de quando em quando, em algumas entrevistas que tem concedido, é de que vem muita coisa grave por aí. Tá? Um dos detalhes que nós aqui no programa fizemos, ou revelamos nas últimas horas, de conversas com o próprio presidente Augusto Melo, com alguns repórteres, é que um dos contratos, o contrato de estacionamento do Corinthians foi fechado até 2030. Até 2030 com uma multa contratual de 18 milhões. Quer dizer, a diretoria atual, se quiser quebrar esse contrato, por entender que tem uma coisa melhor ou não, tem uma multa de 18 milhões para pagar. Quer dizer, como é que você pode fazer uma renovação pouco antes de uma eleição e entregar esse pacote pronto para a nova gestão? Então é muito complicado. Se por acaso o Augusto Melo decidir vou competir, é loucura. Sabe, nessa hora, existe momento que você tem que avançar, existe momento que você tem que recuar. Esse é o momento de recuar para o modo segurança, para voltar. Eu insisto naquela frase que eu tenho falado aqui no programa. Imaginem o Corinthians com as contas em dia. Pela força do Corinthians, pela grandeza do Corinthians, pela grande torcida que tem o Corinthians. Imagine o Corinthians com as contas em dia. Isso só vai ser atingido pelas declarações dos novos dirigentes com 3 gestões sérias, pagando as contas. 3 gestões. Não será o Augusto Melo. Quer dizer, então, entrar numa briga como essa é impensável, né, Pedro? E tem esse detalhe... Porque, assim, o Maicon, a gente está questionando também o futebol do Maicon, se vale para o Flamengo contratar o Maicon pelo que vem jogando. O Maicon é o meio-campista da Série A com mais participações em gols no período com Antônio Oliveira no Corinthians. Desde que chegou o português no Corinthians, o Maicon é o meio-campista da Série A com mais participações em gols. São 5 jogos, 2 gols marcados, 2 assistências, 9 finalizações, 6 no gol, 11 passes decisivos e ele precisa, em média, de 94 minutos para participar de um gol, e isso desde a chegada do Antônio Oliveira. E o Corinthians, que tem aí esse dilema, se vai cobrir a oferta do Flamengo ou não. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com um bate-pronto para você. E a informação que chega, nós seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. A informação que chega do GE é que o Corinthians não jogou a toalha. O Corinthians vai apresentar uma oferta nas próximas 48 horas e já deu o recado que vai fazer de tudo para manter o Maicon no seu elenco. Flávio Prado, vale a pena para o Corinthians entrar nessa disputa com o Flamengo? 32 milhões de reais, né, na conversão dos 6 milhões de euros. E aí eu fico me perguntando como é que fica a situação de um Matias Rojas, dos jogadores que entraram na justiça contra o Corinthians, dos devedores. Fala assim, tá entrando numa briga com o Flamengo, mas eu não recebi até agora, tipo a questão do Matias Rojas. Eu duvido que o Michael tenha 100% depositado tudo, de direito de imagem, de salário, de tudo. Eu não sei, algumas coisas que a gente não sabe. O Michael tem direito de escolher ou não onde ele quer ir, primeiro. Segundo, o Corinthians tem algum percentual nessa negociação? Porque, afinal de contas, ele está jogando aqui. E pode sair a qualquer momento, desde que venha uma proposta, como é o caso. Mas tem alguma garantia de participação nessa negociação? São coisas que a gente não sabe. Terceiro, como é que eu vou fazer uma proposta se eu não tenho dinheiro? Vai sair de onde esse dinheiro? Não tem. Não tem como fazer. Você pode até roncar. Comigo não, tá pensando o quê e tal. Mas não tem. Não tem como fazer. Não tem como fazer. Não tem. Um milionário chega e vai brigar comigo. Nós queremos o mesmo carro. Adivinha quem vai ganhar? Eu posso até fazer jogo duro, encher o saco, mas não tem o que fazer.
Não tem o que fazer. O problema todo é que precisa pagar pro Shakhtar. Qual foi o jogador que estava brigando, foi o próprio Flamengo? O Flamengo chegou e pagou à vista, que o Corinthians queria parcelar. Foi com o Flamengo. Agora, recentemente, aconteceu isso. Teve um jogador que o Corinthians estava parcelando e veio um outro e comprou a vista. Mas em todas essas negociações... Não teve isso, Mauro. Agora, não, em todas aquelas que ele perdeu, era exatamente isso. A gente falou aqui no programa várias vezes. Eu vou tentar lembrar o nome, mas aconteceu com todos. O jogador que o Corinthians estava tentando negociar, o cara veio e pagou a vista. O Corinthians, o preço era até aceitável. Mas o Corinthians a oferta do Corinthians era em parcelamentos. Isso. E quem tinha interesse também no jogador tinha condições de pagar... Só lembrar, foi há pouquíssimo tempo. Pagar à vista. Né? Então, e além de tudo, tem um agravante, que é a reputação e a credibilidade do Corinthians, que foi construída na última década, exatamente, como não um bom pagador. Então, você pensa muito antes de vender alguma coisa para um interessado dessa maneira. Então, por isso que o Corinthians perdeu muitos negócios. Sabe, as coisas vão acontecendo. Eu falei aqui de auditoria, tem essa notícia que foi dada anteontem, pelo Macedo, blog do Macedo. A auditoria do Corinthians aponta que em 2023, Pedro, Mauro, César e Flávio, o clube requisitou junto à fornecedora de material esportivo cerca de 50 mil uniformes. Atenção, 50 mil uniformes. E aí tem a observação dele dizendo que, porém, no início de 2024, a equipe de juniores do Corinthians que disputou a Copinha não tinha uniformes. Isso 3 dias antes da competição começar. Então, quer dizer, como é que a auditoria detectou? Não é fácil ter uma explicação para você pedir para a fornecedora 50 mil uniformes e não encontra isso no caixa. Aí muita gente entendendo que, puxa vida, olha, por isso que surgiram aí na praça uniformes autografados e tal sendo vendidos. Eu não sei se isso corresponde à verdade ou não, eu só estou dizendo a notícia que a auditoria encontrou da fornecedora acertando com o Corinthians, atendendo um pedido da antiga direção, de cerca de 50 mil uniformes. Põe na cabeça, 50 mil uniformes, é duro explicar isso. Quer dizer, consta na auditoria. E daí para frente outras coisas vão ser detectadas, explicadas, mas como notícia é impactante, você não sabe realmente como se justifica isso. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Pilhado tá pedindo a palavra. Tem também a questão da vontade do jogador, né, Pilhado? Porque se acertou lá o Shakhtar com o Flamengo, eu acho que também deve ter tido aí o dedo, a aprovação do staff do Maicon. E outra, acertando uma nova transferência, deve ter valorização salarial, deve ter luvas. Pode falar, Pilhado. Não, é que a gente está falando do Flamengo, né, que tem uma situação financeira super equilibrada e a gente está pensando, está refletindo, será que vale 6 milhões de euros, 32 milhões de reais pelo Maicon? Então, a gente falar que o Corinthians vai pagar 6 milhões de euros pelo Maicon, cara, eu acho até meio bizarro. De verdade, porque o Corinthians pagou agora 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, 4 milhões de euros, a gente sempre fala isso por 70% do Mateuzinho, 60% do Mateuzinho, 4 milhões de euros. Um clube que está sendo constantemente, né, denunciado até por dívidas, como foi agora com o Rojas. O Rojas está pedindo 40 milhões de reais numa rescisão com o Corinthians. Ou seja, aonde vai parar a dívida do Corinthians? Porque eu acho que se o torcedor acredita que essa gestão pode melhorar o clube, não é dessa forma. Os caras estão gastando mais do que a gestão passada daqui a pouco. Porque se eles cobrirem a proposta do Flamengo, 6 milhões de euros, e aí, o Mauro até falou isso, o Flamengo, se resolver entrar na brincadeira, vai falar, tá bom, o Corinthians bota, eu boto mais. Tá bom, eu quero. Até onde vai esse Corinthians? Até onde o Corinthians vai botar dinheiro sem pagar as dívidas que ele tem? Porque é exatamente o que você falou. O Rojas foi buscar as coisas dele no clube, entrou na justiça. Aí muita gente diz, inclusive eu vi a imprensa, alguns repórteres que cobrem Corinthians, esse cara sai como uma vergonha. Tudo bem, mas o que foi feito com o cara também foi uma vergonha. Não importa se ele está jogando bem ou não. O clube escolheu mal, o clube investiu uma fortuna,
num jogador que não entregou. Mas ele está jogando, ele está treinando, e o Corinthians tinha que pagar. Então também foi uma vergonha a parte do Corinthians. E isso eu não vejo tanta gente falando. Ficam falando, que vergonha esse Rojas, veio, não fez nada e quer sair. Mas não foi ele que pediu para vir para o Corinthians. Foi alguém incompetente, de alguma gestão incompetente, que escolheu esse cara. E aí a pergunta é, até quando o Corinthians vai ficar se enchendo de dívida e gastando mais dinheiro? Porque aquilo, se eu falei que eu não contrataria o Maicon para o Flamengo, que eu falei, tá muito caro, 6 milhões de euros, imagina se eu sou dirigente do Corinthians. Claro que eu não ia pagar 6 milhões de euros pelo Maicon, 32 milhões de reais. E vale lembrar, é um jogador com salário alto. Se for para o Corinthians pagar 6 milhões de euros pelo passe do Maicon, o cara vai vir para ganhar mais de 1 milhão de salário. Como já deve ganhar hoje, em torno de 1 milhão de salário, porque ele estava no Shakhtar Donetsk. Se tem um clube que jogador ganha dinheiro, é lá. Eu conheço vários jogadores que passaram por lá, que eles dizem, eu não tocava no meu salário, eu só vivo com o bicho. Eles ganham em dinheiro, dinheiro vivo, bicho quando eles vencem a partida, que chegam a 40 mil euros, 50 mil euros, em jogos que eles ganham. Então, se ganha muito dinheiro no Shakhtar, se esse cara veio pro Corinthians, ele já tem um salário alto. São 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, mais o salário que ele vai ganhar. Aí é muita loucura pro Corinthians e eu me pergunto, aonde esse Corinthians quer chegar? Né? Até onde essa dívida vai aguentar? Até onde o Augusto Melo vai deixar de cumprir o que ele prometeu na eleição, na campanha que ele disse que ia reequilibrar o caixa do Corinthians? Aí vão dizer, clubista. Gente, é a realidade. O Corinthians segue gastando como se não houvesse amanhã e a dívida do Corinthians segue crescendo. Rapaz, fica essa pergunta, né? O Corinthians parece que já deu um recado aí, a informação que a gente acabou de trazer. Agora, para você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, que não jogou a toalha. Vai apresentar uma oferta nas próximas 48 horas, como pede o contrato, para tentar manter o Maicon no seu elenco. Tá aí, portanto, a informação. Maicon podendo trocar aí o Corinthians pelo Flamengo, jogador que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. A gente comentando aqui essa situação, Maicon em 2024 pelo Corinthians. 11 jogos, 2 gols marcados, 2 assistências, 19 finalizações, 7 no gol, 17 passes decisivos, 87% de acerto no passe, 52 bolas recuperadas, 15 desarmes, 12 interceptações e 9 faltas cometidas. A gente está falando dessa possível chegada ao Flamengo, Flávio. Copa América é uma preocupação para o Tite. Nesse caso, o Maicon seria muito utilizado, né? Porque aí seriam 9, 10 jogos sem Arrascaeta, sem Pulgar, né? Sem De La Cruz. Então, o Maicon aí, nesse sentido, nesse contexto, seria, sim, muito utilizado pelo técnico Tite. E é um jogador que o Tite conhece, né, Flávio? A vida de rico é uma beleza, né? 5 milhões, né, de dólares que eles estão oferecendo, 5 milhões de euros, só para uma emergência. Né? Aquele cara que ele tem... 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Então, isso é só para cobrir a emergência. É aquele cara que tem 2, 3 carrões, aí ele vem com mais um. Né? Isso aqui é o rodízio. Stand-by. É mais ou menos isso que o Flamengo está fazendo, né? Porque tem muita competição mesmo, ele vai ser utilizado, mas claramente não é um jogador que vai chegar e jogar. Obviamente que não. E é um valor altíssimo. E no Corinthians ele é titularíssimo. Tanto que o Corinthians está esperneando aí. Acho que jogando para a torcida. Acho até que o Corinthians pode querer ficar com o jogador, mas sabe que não dá. Não é uma briga desigual. Não dá. O que o Corinthians precisa fazer é se estruturar para daqui a alguns anos ele poder brigar diretamente com o Flamengo e com o Palmeiras financeiramente. Como o Flamengo e o Palmeiras fizeram. É isso, não tem o que fazer. Hoje não dá para brigar. Talvez daqui a 4, 5 anos, se começar um projeto hoje para fazer a coisa ficar em dia, tudo em ordem, devendo 2 bilhões, você vai brigar com quem por dinheiro? Não dá, né, velho? É porque a gente cita bastante Flamengo e Palmeiras, mas esses times demoraram, né, para virar essa chave. O Corinthians era motivo de chacota. Desculpa, o Palmeiras, motivo de chacota. Os caras não queriam jogar lá. O Flamengo também. Pois é, o Flamengo também. E os jogadores que passaram pelos dois, né? Os times modestos que os dois tiveram que ter para poder acertar a casa. Tem várias histórias de jogador que não queriam jogar nesses times. E hoje o Corinthians está nesse grupo. O Corinthians hoje perde jogadores com relativa facilidade porque não tem dinheiro. Ou seja, não adianta ficar brigando, esperneando. É criar um projeto para lá na frente
fazer jus à grandeza que tem, com o número de torcedores que tem, com o número de apaixonados que o Corinthians tem, dá para fazer. O Palmeiras fez, o Flamengo fez, dá para o Corinthians fazer também. Mas se começar com o negócio de agir como torcedor e tal, não vai resolver nada. Vai aumentar a dívida, não vai sair do lugar. Vamos trocar só de lugar as figuras, né? Saíram aqueles lá que eram torcedores e entram outros que são torcedores também. Tem que agir com frieza, trabalhar com uma empresa que está semi-falida e tentar dar a ela transformá-la numa superavitária usando os clientes que tem. Esse é o ponto, né? Todas as empresas, elas lutam para ter clientes. Esses caras já têm. O Corinthians tem, no mínimo, 25 milhões de clientes em potencial que querem consumir o produto. E eles não conseguem fazer isso.